Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta e seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Nós vamos falar novamente agora com a nossa repórter Amanda Nascimento, que vai trazer para nós as informações, mais informações para o dia de hoje. Tudo bom, Amanda? Pode falar aí o que você traz para a gente de informação. Oi, Priscila, de volta aqui no Jornal da Rede Alesp para falar sobre um projeto de lei que foi protocolado recentemente, PL 258 de 2021, de autoria do deputado Murilo Félix do Podemos. Esse projeto tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a celebrar convênios com empresas de telefonia móveis para que sejam emitidos alertas de crianças e adolescentes desaparecidos no estado de São Paulo. Então, de acordo com essa proposta, os avisos vão se dar por meio de aplicativos multiplataformas, notificações, enfim, pelos meios digitais, e a ideia é que isso possa ajudar a encontrar essas crianças e adolescentes que estão desaparecidos. Então, essas mensagens elas vão poder conter fotos, informações como o nome, o contato e também o local do desaparecimento. Como a gente está falando de menores de idade, para que a foto seja divulgada, vai ser então necessária a autorização dos pais ou do responsável legal. Vale lembrar que o projeto também tem preocupação, então, no caso dessa divulgação, colocar essa criança, esse adolescente em risco, ou até se puder de alguma forma atrapalhar as investigações, essas informações não serão divulgadas, claro, pensando aí na proteção dessa criança que está desaparecida. E ainda, de acordo com a proposta, né, o registro das crianças e dos adolescentes no Cadastro Único de Crianças e Adolescentes Desaparecidas do Estado de São Paulo e também no Cadastro Nacional. A gente sabe que essa é uma questão muito dolorida para as famílias, então a ideia é que o celular, que está sempre na mão de todo mundo, que é muito utilizado, seja no lazer, seja no trabalho, que é um equipamento que se tornou essencial, e com a pandemia mais ainda, possa de alguma forma ajudar essas famílias a encontrar esse filho, sobrinho, enfim, essa criança ou adolescente que está desaparecida. Como eu falei no início, esse projeto foi recentemente protocolado, então ele vai passar por todo o processo legislativo, pelas comissões, vai ser avaliado, debatido pelos parlamentares, até chegar no plenário, onde ele vai ser apreciado e, se for aprovado, vai então para a sanção do governador. Então, Priscila trazendo aqui uma proposta, né, que vai começar a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que traz um tema que é muito sensível para a nossa sociedade, né, Priscila? Tá ok, Amanda. Bom, olha, essas informações, elas são muito importantes, né? E o bacana, assim, é que a Rede Alesp sempre passa para quem está em casa de uma forma mais acessível, né? Nós tratamos com legislação, é um assunto mais pesado, mas nós sempre trazemos, assim, uma coisa um pouco mais leve, para quem está em casa realmente entender. Essa é a nossa função, não é, Amanda? Exatamente, Rede Alesp sempre pensando nessa prestação de serviços e também de levar a informação de modo que todas as pessoas possam compreender. A gente sabe que nem todo mundo tem afinidade com os temas legislativos, consegue entender esses processos. Para quem trabalha dentro, acaba se tornando um pouco mais fácil, porque a gente vive isso no dia a dia, mas para a maioria da população do estado não é assim. Então, a Rede Alesp sempre traz essa preocupação de trazer esses assuntos que são relevantes, que têm impacto na vida das pessoas, mas com uma linguagem acessível para que todo mundo possa entender e se manter sempre muito bem informado. Amanda, a gente ainda tem um tempinho aqui, todos nós, né, estamos gravando programas
home office, né? São programas muito importantes, assuntos muito importantes. Eu queria que você desse aí um spoiler de quais os programas que você gravou essa semana, quais assuntos interessantes que as pessoas depois, além de assistir aqui na TV Alesp, vão poder assistir no nosso canal no YouTube. Exatamente, a equipe de jornalistas da Rede Alesp continua muito engajada e utilizando a tecnologia como uma aliada para trazer conteúdos para o nosso público. Bom, eu tenho conversado bastante com o secretariado do Estado de São Paulo para entender quais são as ações neste momento de pandemia para ajudar a população. E essa semana, em especial, conversei com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia. Então, o programa deve ir ao ar muito em breve. As pessoas têm aí a oportunidade de assistir na TV ou também acessar o vídeo na íntegra no nosso canal do YouTube, e falando justamente da importância da assistência social neste momento de pandemia, da distribuição de cestas básicas, dos itens de higiene como máscara de proteção, álcool gel, sabonete, que a gente sabe são essenciais para se proteger do novo coronavírus, mas nem todas as pessoas têm acesso, né? Com a pandemia, os preços ficaram ainda mais altos, então nem todo mundo, infelizmente, consegue acessar não só os itens de higiene, mas também de alimentação. Então, trazendo toda essa preocupação, especialmente no município de Cotia, para ajudar as famílias em estado de vulnerabilidade. E o que a gente percebe, Priscila, conversando com secretários, especialmente dessa parte de desenvolvimento social, é que o número de pessoas que buscam por ações dessa secretaria cresceram com a pandemia. Então, antes, muitas famílias não necessitavam dessa ajuda, dessas ações, e com a pandemia, com a queda na renda e muitas vezes até com a perda total da renda, essas ações são ainda mais relevantes. Então, o que a gente percebe é que um secretariado bem engajado em ajudar as pessoas e a superar esse momento de dificuldade, porque não é nada fácil. A gente sabe que muitas pessoas têm famílias, precisam alimentar os filhos e não estão conseguindo nesse momento. E graças a essa atitude, essas doações de cestas básicas, essas pessoas estão conseguindo se manter. É verdade, Amanda. Eu também tenho conversado com vários secretários que têm realmente falado sobre essa situação, o aumento, então, da vulnerabilidade dos seus cidadãos e como eles têm criado ações, contado com também os empresários da região para poder suprir essa necessidade, né? E alguns ainda secretários acabaram assumindo agora, no comecinho do ano, né? Uma nova gestão. Então, o desafio é ainda maior. Acho que você também tem visto isso conversando com os secretários, né? Exatamente, eles falam desse desafio de começar uma gestão em meio a uma crise sanitária que se arrastou por muito tempo, que tem impactos na economia, que tem impactos na vida das pessoas. Então, realmente um desafio muito grande. Essa área de assistência social já enfrenta o desafio de ajudar as pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade. E com a pandemia, isso se tornou ainda mais crítico, né? Porque a gente vê famílias que não estavam em estado de vulnerabilidade e que agora estão. E você citou um ponto muito importante, Priscila, que é essa questão da ajuda de entidades, de empresários, de pessoas que podem fazer algum tipo de doação, seja de cesta básica, de item de higiene, enfim, pessoas e entidades que podem ajudar, e eles falam do quanto isso é importante. Claro, tem a ação da secretaria, mas você ter essa ajuda torna as coisas mais fáceis e permite que mais pessoas possam ser ajudadas. Então, a gente tem falado também bastante sobre essa importância do engajamento de todas as secretarias e também da sociedade e dessas entidades, empresários, enfim, pessoas que podem ajudar nesse momento que, com certeza, como você colocou, é muito desafiador. Amanda, muito obrigada pelas suas informações. Fique sempre à vontade para nos trazer aí as atualidades do Parlamento Paulista. Ótimo dia para você. Sigo aqui à disposição, um ótimo jornal. Obrigada. Tchau, tchau. Olha, o sedentarismo, a obesidade, a depressão e a ansiedade são fatores que agravam os sintomas da asma, dificultando o seu controle. Por outro lado, exercícios aeróbicos frequentes,
como caminhadas de intensidade moderada ao menos 5 vezes por semana, ajudam a reduzir as crises da doença, principalmente em pacientes moderados e graves. Essas são as conclusões de estudos conduzidos na Universidade de São Paulo, a USP, e recentemente publicados em 2 artigos, um no European Respiratory Journal e outro no Czech Journal. No primeiro estudo, com 296 pacientes brasileiros e australianos, foram apontadas 4 características extrapulmonares importantes a serem consideradas no tratamento da asma: atividade física, obesidade, depressão e ansiedade. A asma, caracterizada pela inflamação das vias aéreas, é considerada uma das doenças crônicas mais comuns no mundo, afetando cerca de 339 milhões de pessoas, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Nós também, da Rede Alesp, fazemos vários programas que tratam de inúmeros assuntos, inclusive falando também sobre a alimentação, o quanto ela pode trazer benefícios e a alimentação incorreta, malefícios, nesse momento de pandemia e também de contaminação da Covid-19. Também temos vários programas que falam sobre as questões emocionais. É um momento que é preciso cuidar disso também. Daí vocês viram que no estudo da USP, tudo tem reflexo ali na asma. E a asma não é um bom sinal para a Covid-19, né? Bom, e agora nós vamos falar sobre o projeto de lei 264 de 2021, que visa incluir os conselheiros tutelares entre os grupos prioritários na execução do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. Olha, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Deputado, seja bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, como vai aí? Tudo bem aí nos estúdios? Boa tarde a todos os nossos amigos que nos assistem nesse momento aí pela TV Alesp. Estamos aqui à disposição. Tá tudo ótimo por aqui, deputado. Que bom que por aí também. Deputado, vamos falar um pouquinho então do seu projeto de lei, o 264 de 2021. Fala um pouquinho dessa proposta para a gente. O senhor protocolou esse projeto. Nós estamos tentando de todas as formas chegar aí ao governo, aos órgãos responsáveis, a questão dos conselheiros tutelares, por ser um grupo de pessoas que é muito pequeno em cada município, mas que não pode parar de fazer o seu trabalho. Quando há uma atitude a ser tomado pelo conselho tutelar, ele não pode se esquivar de forma alguma. Eu preciso ir acompanhar uma criança lá no IML para poder fazer um exame. O conselheiro tem que estar lá. Ele precisa ir num bairro, ele precisa ir numa escola, ele precisa estar fazendo a sua ação. E aí, como fica? Então, é um grupo prioritário. E nós estamos vendo que os grupos prioritários eles estão aumentando muito. Nós vamos até agora, né, a vacinação dos motoristas de transporte coletivo. Por quê? Essas pessoas são pessoas que não podem parar. E o conselheiro não pode parar. Ele tem que cuidar do direito da criança e adolescente. Então, essa política pública, ela tem que entender que cada homem, cada mulher que é um conselheiro tutelar, que foi eleito por o seu voto no seu município, ele também tem que ter o direito de ter a saúde, porque nós temos conselheiros tutelares que já têm uma certa idade. E mesmo que não tivesse essa idade, ele está atuando continuamente em muitos pontos. Ele não sabe quem está com Covid, quem não está, quem está transmitindo, quem não está. Então, nós estamos aí já fazendo várias ações. Uma delas foi oficiar ao governo do Estado de São Paulo, fizemos uma grande mobilização. A outra foi enviar ao Ministério Público
o pedido para que pudessem atuar nesse sentido também. E agora uma lei específica que estamos trabalhando para que o mais rápido possível ela venha a plenário e que seja votada o mais breve possível, atendendo aí os conselheiros tutelares, independente de quanto tem a sua idade, eles terem o benefício de ter essa vacinação, que é essencial nesse momento para cada um desses homens e mulheres que estão aí cuidando dos direitos da criança, a garantia de direitos da criança e adolescente no nosso estado. Deputado, no Distrito Federal, por exemplo, já foi autorizada, então, a vacinação para esses profissionais. Qual o trâmite aqui na Assembleia para que seja também uma realidade no estado de São Paulo? Olha, você veja que nós estamos atrasados. A gente fala que o estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil. Lá no Distrito Federal, todos os conselheiros já estão vacinados. Então, lá tem algo diferente do que aqui no estado de São Paulo e dos outros estados. O que é que nós precisamos copiar? Entende? O que o governo do estado de São Paulo precisa copiar do governo do Distrito Federal? Porque qual que é a dificuldade de termos 5 pessoas vacinadas, que são as pessoas que estão hoje no mandato do Conselho Tutelar? Qual que é a dificuldade? 5 vacinas vai tirar quantas pessoas da fila? Não, nós temos que fazer isso ser o mais rápido possível. Estamos trabalhando no projeto de lei, estamos acionando toda a estrutura que for necessária dentro do estado de São Paulo para que esses homens e essas mulheres eles possam ter esse direito. Nós já temos aí vários conselheiros que, infelizmente, ao pegar o Covid, não conseguiram vencer o Covid e vieram a falecer. E nós não podemos perder mais ninguém. Nós precisamos dessas pessoas imunizadas o mais breve possível e essa é a nossa luta. Uhum. Deputado, o senhor fez, inclusive, uma indicação para o secretário de Saúde do Estado. Isso também ajuda a que esse processo seja um pouco mais acelerado? E principalmente vacina, né, deputado, que todos estão com uma pressa para que ela chegue no braço de todo mundo, né? É verdade, eu acho que o país ele está mobilizado para que a vacinação chegue a cada um. Nós vimos aí que os idosos eles já estão tendo muito menos mortes, vários que tomaram até a vacina, a primeira dose, a segunda dose, e que pegaram Covid, o sintoma é muito pequeno, então a pessoa não fica tendo que ser internada, tendo que ser entubada, não. Então, eu acho que todos querem a vacina, só que nós precisamos ver que realmente quem é que está cuidando de gente, né? É a mesma coisa de dizer, um enfermeiro não precisa ser vacinado. Mas ele está lá em contato com a pessoa que está com Covid, ele precisa ser vacinado com urgência, né? Então, o conselheiro tutelar também precisa ser vacinado. E nós aqui, como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Conselho Tutelar no Estado de São Paulo, estamos lutando por esses quase 4.000 homens e mulheres, e indo até o governo do Estado, indo ao secretário, indo ao Ministério Público, indo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tentando sensibilizar quem devido para que a gente possa, o mais breve possível, ver o conselheiro tutelar lá vacinado e estar aí com a sua vida muito mais tranquila, né? Porque nós não podemos ficar numa roleta russa. Eu vou pegar hoje, eu vou pegar amanhã, eu vou ser entubado, eu vou ter um problema aí mais grave de falecer. Não. Então, nós tiramos essa dúvida, colocamos aí realmente uma atitude correta e vacinamos esses homens. Então, essa lei, nós estamos sensibilizando aí a Assembleia Legislativa, todas as bancadas, todas as lideranças, para que o mais breve possível a gente tenha isso aí votado, o nosso PL 264 de 21, como também sensibilizar o secretário de Estado de Saúde, porque não dá para esperar mais. 1 ano já foi muito tempo sem a vacina aí para os conselheiros tutelares, todos estão trabalhando,
não tenho como conselheiro tutelar ficar lá com o seu computador em casa, ele tem que sair em loco, ele tem que estar com a criança, ele tem que estar com o pai da criança, ele tem que estar com o pessoal da polícia, ele tem que estar no hospital, ele tem que estar em muitos lugares. Então, é prioritário e nós vamos lutar pelos conselheiros tutelares do Estado de São Paulo. E, deputado, também aumentou muito o trabalho, né, dos conselheiros durante a pandemia, né? Infelizmente, os laudos, eles são impressionantes, né? Nós temos o número de agressores hoje a criança e adolescente, até mesmo porque fica muito mais fácil, né? A criança fica muito mais vulnerável dentro de casa, não podendo sair para lugar nenhum. Se quando ela está dentro de casa, mas ela consegue sair, o professor vai detectar que ela está sendo abusada, quando ou não, ela fala para alguém, fala lá para as pessoas da família, ela visitando os seus familiares, ela vai até a casa de um amigo, ela tem condição de ter uma rota de fuga. Quando ela está dentro de casa trancada, que ela não pode sair para lugar nenhum, a rota de fuga não existe. Então, o agressor fica muito fácil ele agredir e a criança está lá presa. Ela não pode, ela não tem com quem falar. E muitas vezes o pai e a mãe estão nesse ciclo, né, permitindo a agressão. Os avós que agridem, né? Nós estamos tendo vários casos, né, de mulheres que, infelizmente, abusam dos seus filhos. E aí, como fica? É uma agressão totalmente diferente, mas é uma agressão, entende? É a violação de direito. Então, não importa quem, não importa como, agrediu ou um pedófilo está aí tentando seduzir uma criança, nós temos que ser com a criança. Então, as garantias de direitos da criança e adolescente têm que ser mantidas e nós temos visto aí a ministra Damares trazer laudos impressionantes, laudos horríveis, né, de pessoas que abusaram crianças com 7 meses, com 1 ano. Isso tem que acabar no nosso país. Eu acho que nós temos que criar realmente um julgamento para esse tipo de crime muito duro, para que as pessoas tenham certeza que agrediu, vai ficar lá e, infelizmente, não vai ter mais essa criança nas suas mãos para agredir a segunda ou a terceira vez. Então, o momento é momento de todos unirmos e não só o que os conselheiros tutelares estão fazendo, lista de transmissão pedindo ajuda, abaixo-assinado, não, todos que estão ligados aí à garantia de direitos à criança e adolescente, todos juntos nesse momento temos que sensibilizar ao poder público que venha olhar com todo carinho e o mais rápido possível a gente ter essa vacina aí no braço de todos os conselheiros tutelares do nosso estado. Deputado, muito obrigada pelas suas informações, obrigado por explicar para a gente também esse projeto de lei que é tão importante e principalmente para imunizar, né, pessoas que são fundamentais para cuidar da integridade e os direitos das nossas crianças. Muito obrigada. Eu que agradeço e um grande abraço a todos e estamos aí à disposição. Muito obrigada, ótimo dia para o senhor. Olha, 3 em cada 4 brasileiros perderam alguém para a Covid-19, indicou um levantamento divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Entre aqueles que conhecem alguém que morreu na pandemia, 53% disseram ter perdido um amigo, 25% um parente que mora em outra residência e 15% um colega de trabalho. Os percentuais que fazem parte da pesquisa, os brasileiros, a pandemia e o consumo, essa pesquisa divulgada então hoje pela CNI, são indícios do impacto da pandemia do novo coronavírus sobre as famílias brasileiras. Até a noite de ontem, mais de 407 mil pessoas já haviam morrido de Covid-19 no país, conforme dados compilados pelo consórcio dos veículos de imprensa. O levantamento da CNI, realizado pelo Instituto FSB Pesquisa, mostra que 75% dos brasileiros conhecem alguém que já morreu de Covid-19.
Foram entrevistadas 2.010 pessoas com mais de 16 anos, nas 27 unidades da federação, entre os dias 16 e 20 de abril. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa mostrou ainda que 56% da população brasileira possui atualmente um medo muito grande ou grande da Covid-19. O percentual sugere um aumento das preocupações na esteira da segunda onda da pandemia neste ano de 2021. Em julho do ano passado, quando outro levantamento foi realizado, esse percentual era de 47%. Entre 22% da população, o medo atual da pandemia é classificado como médio e 9% o qualifica como pequeno ou muito pequeno. Em julho de 2020, 29% das pessoas diziam que o medo da pandemia era médio e 10% que era pequeno ou muito pequeno. Essa então é uma pesquisa, né, que mostra a percepção de cada um em relação à pandemia. Bom, agora nós vamos falar sobre a campanha de doação de sangue. A Abrale, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e a Abrasta, Associação Brasileira de Talassemia, promovem a campanha A Pandemia Parou o Mundo, mas a esperança não pode parar. Doe sangue, salve vidas. Para incentivar a doação nesse momento grave que vivemos por conta então da Covid-19. Olha, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Breno Guzmão, que é hematologista e médico do Comitê Científico da Abrale. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Para esclarecer algumas dúvidas sobre um assunto tão importante como é a doação de sangue. Boa tarde. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre essa campanha, uma campanha tão importante, né? Exatamente. A Abrale, junto com a Abraça, está fazendo uma campanha que é muito importante, porque com a Covid, com toda a pandemia, realmente, e os hemocentros de todos os estados, e a nível mundial, inclusive, estão desabastecidos. Isso é normal, porque existe a mensagem à população de ficar em casa, de não sair apenas para atividades essenciais, mas que não podemos esquecer que os hospitais, os pacientes, os procedimentos, todos precisam em algum momento de alguma transfusão, e é uma campanha de conscientização para que a sociedade não esqueça de que precisamos repor e abastecer os hemocentros. Doutor, qual a situação atual, então, dos hemocentros, né? Nós temos vários aqui na capital paulista, o Brasil também tem vários que abastecem os hospitais, não só para cirurgias, quando há acidentes, há necessidade, além das doenças, por exemplo, alguns cânceres que acabam necessitando de transfusão. Conta um pouquinho para a gente como está o banco de sangue. Exatamente. No início da pandemia, foi realmente uma situação muito mais alarmante, porque não sabíamos quanto ia durar e como proceder com os pacientes, com os doadores. Então, realmente modificou a rotina dos hospitais e dos hemocentros. Hoje, atuamos com um fluxo muito seguro para os doadores. É super importante a sociedade ter esse sentimento de confiança, de proteção. Jamais colocaríamos a população em risco. Então, os hemocentros dos estados estão todos com fluxos garantidos para estabelecer uma doação segura. E, claro, vemos que existe um desabastecimento em que os hemocentros andam com 20%, 30% de abastecimento de componentes sanguíneos nos seus estoques. Isso é importante porque, como você já bem ressaltou, existem procedimentos cirúrgicos, existem acidentes de tráfego, existem pacientes com doenças crônicas, com anemias, com infecções, com câncer, que precisam seguir seu tratamento. Afinal, o câncer não espera. Essa é uma frase que nós estamos sempre alertando.
e que os pacientes precisam ser tratados e precisam muitas vezes do suporte, e suporte transfusional é fundamental. E para garantir esses tratamentos, essas cirurgias e o atendimento em acidentes, muitos deles necessitarão transfusões, precisamos de conscientizar a população de que deve seguir suas doações. Doutor, e quem pode doar sangue? Qualquer pessoa quem teve, por exemplo, Covid, ainda pode doar? Isso, essa é uma pergunta bem interessante. Começando pela informação básica, pode doar sangue toda pessoa maior de 18 anos e até 69 anos. Existe dos 60 a 69 que já tenha doado a primeira vez previamente, tá? Mas nessa faixa etária, se for necessário por uma urgência menos de 18 anos, tem que ser com autorização dos progenitores ou do responsável, tá? E essa pergunta bem interessante sobre o Covid, que é o tema do momento, todos os pacientes que já tiveram Covid devem esperar apenas 30 dias. Após 30 dias, é seguro doar sangue. Doutor, uma vez eu fui doar sangue, não consegui doar porque eu tinha feito endoscopia há pouco tempo. E eu não fazia ideia que isso seria um impedimento. Tem outros procedimentos que as pessoas fazem, outros exames que a impossibilitam de doar naquele momento? Sim. São procedimentos que você pode ter se submetido a um risco de doenças infectocontagiosas. Então, você pode ter algum problema devido a uma endoscopia, até mesmo uma tatuagem ou um piercing, porque são procedimentos que podem ocorrer um contágio. Cirurgias pequenas, cirurgias de grande monta, a gente não seleciona os pacientes por motivos óbvios, que ele deve ter um problema e que a gente vai analisar realmente a patologia de base. Mas existem alguns problemas de doenças como a malária, hepatite, todas as HIV e doadores que também fazem uso contínuo de drogas ilícitas também vão ser impedidos de doar. O senhor falou Lembre-se que quando a gente diz que uma pessoa não pode doar, a gente não quer condenar essa pessoa, é só proteger também o paciente que, se ele já está precisando de um componente sanguíneo, a gente precisa garantir também que um produto esteja em condições. E todos os doadores que têm algum risco, nós analisamos muito bem para evitar problemas em cadeia. O senhor falou do HIV. Teve um período em que muitas pessoas, quando tinham uma dúvida se tinham sido contaminados pelo vírus, iam até doar sangue meio que para fazer um exame, né? E isso foi debatido por muito tempo para que as pessoas não façam isso, né? Não atrapalhem esse processo todo de doação para tirar um exame, já que tem alguns hospitais, setores que fazem esse exame também gratuitamente, com segurança. Eu queria que o senhor falasse disso e também, tem gente tentando doar sangue para fazer exame de Covid? O senhor já detectou gente que chega com essa confusão de achar só porque vai mexer com sangue que vai conseguir fazer exame de Covid junto? Sempre houve esse comentário de tentar fazer doação de sangue, que aí já faz todo um exame completo, sorológico, de todas as doenças contagiosas. Mas quanto ao Covid, não é a realidade. Pelo contrário, a gente está fazendo a campanha para atrair mais gente, para garantir o estoque de sangue, justamente porque os doadores habituais e os doadores, possíveis novos doadores, estão se afastando dos hemocentros. E a gente faz essa campanha justamente para garantir que todos tenhamos garantias de que tenhamos produtos disponíveis com estoque
abundante para poder seguir adiante as atividades dos hospitais. Uhum. E doutor, nós estamos no momento de vacinação. Algumas pessoas já com a vacina da Covid-19 e outros ali com a vacinação da gripe, né? Que já é comum nesse período do ano. Quem tomou a vacina pode doar sangue ou tem um tempo que precisa esperar para poder então doar? Sim, pode doar sangue, sim. Imagine, se autorizamos aos doadores que após um mês de ter contraído a doença, ter sido contagiado pelo Covid, vai poder doar, imagine os pacientes que sejam vacinados. Então, a vacinação é segura. Muito importante o que você está mencionando da campanha da gripe, porque a gripe também é um quadro muito importante, com alta mortalidade, e que não podemos esquecer de vacinar, com a simples ressalva de que a população deve esperar 15 dias entre uma vacina e outra, mas ambas são seguras para a doação. Doutor, em quais estados essa campanha está acontecendo, né? Esse incentivo, então, à doação de sangue? Não, a campanha a nível nacional, a Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma, a ABRALI, trabalha a nível nacional e a necessidade realmente é a nível nacional também, como também a nível mundial, ou seja, um problema, a pandemia está presente em todo o planeta e precisamos conscientizar. E nós estamos trabalhando ferreamente nessa campanha para ajudar e conscientizar as pessoas e ajudar os hemocentros, hospitais e pacientes. Doutor, nesse momento de pandemia, o senhor falou que todos, né, os hemocentros estão preparados para receber as pessoas com segurança, então podem ir tranquilamente, né, aos hemocentros sem aquele medo de uma contaminação. Mas precisa marcar o horário ou não? É como nós fazíamos antigamente, né? De já chegar lá no hemocentro, pegar a senha, passar pela triagem e já doar sangue. Não, então, a triagem, temos os fluxos garantidos de segurança para os doadores. Então, faremos uma doação, faremos uma triagem com menos movimento. Então, não vamos acumular, não vamos aglomerar os doadores. Todos os funcionários do hemocentro estão devidamente parametrizados, completamente treinados para esse fluxo específico. Então, alguns hemocentros podem estar agendando a doação devido a essa nova forma e nova etapa que estamos vivendo, mas não é comum. Então, alguns hemocentros podem fazer agendamento por telefone, na sua cidade você pode entrar em contato com o seu hemocentro, e nos que não estão fazendo, podem tentar um contato, chegar ao hemocentro, que vai ser atendido num fluxo seguro, sem aglomerações e com garantias de muito pouco contágio, porque o contágio zero é difícil da gente garantir em qualquer situação. Ok, eu quero agradecer então a participação do senhor falando, né, sobre esse alerta e a importância da doação de sangue, tanto para quem recebe, né, doutor, mas também para quem doa. É muito bom. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade, a divulgação da nossa campanha de um assunto tão importante, e anima vocês, todos da Alesp, também a doarem. Muito obrigada e vamos sim, pessoal aqui da TV Alesp, da Alesp, que nós possamos também nos mobilizar para ajudar pessoas. Olha, então, só para lembrar, essa campanha Doe Sangue, Salve Vidas. Lembrando que o sangue, ele pode ajudar em várias situações, tanto ali o sangue em si, quanto o plasma. Tem vários outros componentes ali no sangue para ajudar pessoas, né? Uma doação pode ajudar no mínimo 4 pessoas. Bom, e termina no prazo do dia 31 de março, para a entrega da declaração de imposto de renda 2021 com base em 2020. Deve prestar contas ao Leão quem teve rendimento tributável acima de R$ 28.500 no ano passado.
Também valores recebidos de auxílio emergencial são considerados rendimentos tributáveis e devem ser declarados. A Receita Federal estima que sejam entregues 32 milhões e 600 mil declarações. Para quem tem direito à restituição, o primeiro lote começa a ser pago também no próximo dia 30. A Câmara aprovou ontem, terça-feira, requerimento de urgência para o projeto de lei que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Criado para dar apoio a micro e pequenas empresas afetadas pelos efeitos da pandemia de Covid-19, o programa permite a concessão de créditos baratos para ajudar, então, esses empresários. Os deputados aprovaram também a urgência para um projeto que autoriza a intervenção e implantação de instalações necessárias à recuperação e proteção nas nascentes. E nós vamos agora com mais uma entrevista. Vamos falar sobre o projeto de lei 221 de 2021, Bolsa do Povo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o deputado Vinícius Camarinha, do PSB, líder do governo aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde a toda a equipe da TV Alesp, a você, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho então para a gente sobre o processo, né, desse projeto Bolsa do Povo, como vai ser pago à população, como vai funcionar? Primeiro, agradecer o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, a Secretaria de Desenvolvimento Social, secretária Célia Partners, o secretário da Casa Civil, Cauê Macris, que foram os grandes responsáveis e idealizadores desse projeto. E agradecer à Assembleia, que na ampla maioria, num quórum enorme, mais da metade da Assembleia, aprovaram o projeto com as emendas que nós acolhemos. O projeto é um projeto super importante no momento mais difícil do ponto de vista econômico relacionado à pandemia, à crise econômica que a pandemia impôs à nossa população, mas, sobretudo, para as pessoas mais simples, as pessoas que não têm reserva nenhuma, reserva financeira para suportar a crise. E é nesse momento que a gente precisa, como Estado, estender a mão no sentido de nós fornecermos, sobretudo, recursos para que as pessoas possam se alimentar. E o governo do estado, portanto, enviou o Bolsa do Povo, que é um programa assertivo, é um programa que vai reforçar os programas sociais, que já devidamente já tem essas pessoas mais vulneráveis e mais simples identificadas. O programa conhece essas pessoas, sabe onde elas estão, através dos programas Renda Cidadã, Frente de Trabalho, Via Rápida de Emprego, os programas de auxílio às pessoas devidamente identificadas. Nós vamos agora turbinar esses programas, fazer uma unificação, implementar 400 milhões de reais a mais que o governo está pondo nesse programa. Já era um recurso que recebia 600 milhões de reais, agora nós partiremos para um programa de 1 bilhão de reais, e com as emendas que nós aprovamos aqui da Assembleia, como emendas do PSDB, emendas da Rede, que tratam de assegurar prioridade às mulheres vítimas de violência, emendas de transparência, como a da Rede, aliás, do Novo, e emendas de prestação de contas aqui à Assembleia, emendas do PT, emendas do DEM, que também traz responsabilidade e punição para aqueles que fraudarem o programa. A Assembleia contribuiu para o projeto e tenho certeza absoluta que o governador agora rapidamente irá sancionar o programa Bolsa do Povo e para que o mais rápido possível esse recurso esteja disponível para a população mais vulnerável.
vulnerável, a população que está precisando muito desse apoio. Nós temos no Brasil, aliás, no estado de São Paulo, quase 1,5 milhão de pessoas que estão passando por muita dificuldade, que estão na linha de pobreza ou extrema pobreza. E o programa vai atingir indiretamente 2,5 milhões de pessoas e diretamente 500 mil de pessoas. E isso é uma ajuda muito importante. Quando reforçado com algum programa municipal, é extremamente positivo, porque você reforça ainda mais a receita das pessoas que estão nessa situação. Então, eu espero que cada município também contribua e espero que o governo federal faça a sua parte, também injetando recursos para a população mais vulnerável. Deputado, e até esse projeto, ele beneficia tanto as famílias que precisam, né, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas também ajudam o comércio, porque há uma movimentação financeira também ali com o comércio. Isso também é uma preocupação, saúde, mas também economia, né? Bem lembrado, você injeta na economia bilhões de reais. E aí isso é um reforço, porque a padaria vende, a pessoa consome no comércio, a pessoa consome no supermercado, sobretudo, porque isso é mais direcionado à alimentação. Então você acaba girando uma cadeia econômica que se sustenta lá na frente e que gera receita, que gera oportunidades do governo oferecer esse programa social e assim por diante. Então, o programa é muito, extremamente importante, eu repito, no momento mais difícil em que passa a nossa população, numa crise histórica severa, jamais vista na República Nova, além do desastre na saúde pública, com mais de 400 mil mortes no Brasil. Nós precisamos de uma mão urgente ao social. Recentemente, deputado, o senhor foi escolhido como líder, né, do governo na Assembleia Legislativa. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos desafios, né? Há toda a questão e os impactos da pandemia geradas em todo o estado. Como que as medidas, tanto do governador, os pedidos, né, de outras cidades e municípios, pedindo ajuda também à Assembleia por conta do orçamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse desafio, que não deve ser fácil. O governo, primeiramente, está extremamente debruçado em encontrar solução para os problemas que nós estamos vivendo na economia. Setores que estão sendo devastados, infelizmente, pela necessidade do isolamento social e do distanciamento social. A relação do governador com a Assembleia, com o vice-governador, Casa Civil, ela é permanente, de diálogo, de entendimento. Nós estamos trabalhando a construção dessa solução, todos em conjunto. A própria Desenvolve São Paulo, que é o Banco de Fomento do Estado de São Paulo, que melhor dizendo, é uma agência de fomento do Estado de São Paulo, está procurando injetar recursos nos setores de bares, restaurantes, serviços. Nós estamos procurando também alternativas para que esses setores recebam todo o apoio financeiro do Estado, encontrando as melhores soluções possíveis para o apoio necessário a esse setor que precisa muito. Então, o governo tem disposição, está dialogando, a Assembleia está atenta com esse movimento e com essas ações, e a liderança de governo empenhada da mesma forma. Deputado, também uma luta do senhor, né, é em relação à vacinação em todo o estado, né? É um assunto que o senhor já tem falado há algum tempo, tem falado na frente parlamentar. Como tem sido também essa questão? A ampliação, né, da vacinação para chegar o quanto antes para todos nós. Sem dúvida, essa é, na verdade, a melhor estratégia que nós temos. A vacina, ela vai fazer com que nós, definitivamente, coloquemos um ponto final nesse abre e fecha, nessa necessidade radical de isolamento. Tanto é que nós estamos vendo em Israel, até nos Estados Unidos já, alguns eventos festivos acontecendo, inclusive sem máscara.
Então, para nós, isso é a melhor estratégia, tanto é que o próprio governador foi um grande responsável por nós termos vacina no Brasil. Foi o responsável de ter, lá no ano passado, no meados do ano passado, se articulado junto com o Instituto Butantan, se articulado junto com laboratórios chineses e ter conquistado a nossa vacina, que hoje é praticamente 85% da vacina para os brasileiros. Então, isso nós precisamos avançar. E já temos a Butanvac, que é a vacina que não dependerá mais de insumos internacionais, nós não precisaremos mais de nenhuma dependência de outro país, isso é muito bom, vai garantir que nós aqui produziremos a nossa própria vacina, e em setembro, que também por uma articulação do próprio governador, do vice-governador, a entrega da nova fábrica do Instituto Butantan, que também é um outro reforço super importante para a gente produzir vacinas o mais rápido possível ainda esse ano, e depois nós imaginemos que isso vai ser uma coisa corriqueira, a vacina vai ser um calendário anual, imagino eu, que para toda a população mundial. Uhum. Deputado, tem várias ações aqui no Legislativo, várias atuações dos legisladores e também tivemos ontem votação, um dia bem, né, com muitas votações, muitas discussões. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa semana, porque ainda não acabou, né? Uma semana de bastante trabalho, e aqui eu quero cumprimentar o presidente, o Carlão Pignatari, o nosso presidente da casa. A agenda e a pauta é do presidente, é claro, com a participação de todos os líderes que sugerem, mas o presidente tem tido uma postura muito boa, de muita produção. Nós aprovamos o Bolsa do Povo, aprovamos a regularização de uma lei federal que exigia aqui do Estado de São Paulo também uma regularização do Conselho Estadual, que faz o acompanhamento de transferências dos recursos do Fundeb. Aprovamos também rapidamente ontem. Hoje passamos a discutir projetos de deputados. Fizemos uma audiência pública ontem sobre a lei de inspeção e fiscalização de frigoríficos, o projeto de lei 596, com a participação de todos os setores, de todas as bancadas interessadas no assunto. A Assembleia está fazendo a sua parte, está trabalhando, está se empenhando para ajudar o governo do Estado e as outras entidades e instituições a oferecer todo o apoio e suporte necessário para o enfrentamento da pandemia, seja na assistência à saúde, seja na assistência social. Eu tenho testemunhado o empenho dos parlamentares, de todos os deputados, para encontrarmos as melhores soluções. Tá ok, deputado, eu quero agradecer, então, a participação do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Desejar também, né, um ótimo dia de trabalho, porque ainda tem muita coisa para acontecer hoje. E também parabenizar, né, todos os deputados que até criaram ali um sistema para agilizar, né, todas as votações, agilizar os projetos que estavam já engavetados há algum tempo, colocando ali numa planilha. E então, parabéns pela iniciativa também. Muito obrigado, parabéns a vocês da TV Assembleia, a todos os telespectadores. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigada para o senhor também. Bom, agora eu recebo aqui no nosso estúdio a Melissa Araújo, nossa repórter, nossa apresentadora, que vai daqui a pouquinho apresentar o programa Tribuna Virtual. Fala um pouquinho para a gente o que esperar, então, desse programa, que começa daqui a pouquinho. Boa tarde, Priscila. Você me passa o bastão agora e aí a gente segue ao vivo aqui na Rede Alesp com o Tribuna Virtual, um espaço muito importante para os deputados expor aí as suas opiniões, né? Às vezes a gente até consegue antecipar um pouco das discussões que estão acontecendo no plenário, estão acontecendo na casa. Então é um espaço muito importante. Nesse momento de pandemia, a gente sabe que os deputados não podem estar aqui presencialmente.
Então, o Tribuna Virtual faz as vezes do pequeno e do grande expediente para os parlamentares. Então, a partir de agora, eu toco o barco aqui na Rede Alesp e ao vivo. Ok, bom, então para passar aí já o bastão, né, da programação para nossa amiga, né, para minha amiga Melissa Araújo, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. E olha, nós nos encontramos amanhã, viu, no mesmo horário. Tchau, tchau, fica com a Melissa Araújo. E para você que continua acompanhando a programação da Rede Alesp, o Tribuna Virtual começa agora.